Meus irmãos, graça e paz, eu quero aqui dirigir uma palavra para você. Quero ler aqui em Oséias, capítulo 14, somente o versículo 1, que diz o seguinte: Volta, ó Israel, pois pelos teus pecados estás caído. Bom, se tem uma coisa que derruba o crente, se tem uma coisa que deixa o crente triste, se tem uma coisa nesses últimos dias que tem deixado muitos cristãos frios, apáticos, muitos cristãos desanimados, muitos cristãos tristes, muitos cristãos para baixo, sem motivação nenhuma, é o pecado, é a transgressão da lei de Deus, é as iniquidades a qual nós cometemos. O texto diz: volta, ó Israel, para o teu Deus, pois pelos teus pecados estás caído. Eu quero dirigir essa palavra para você, dizer para você: o pecado ele derrota, o pecado ele estraga a vida do crente. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1 e 2: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões os fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado é uma triste realidade, é uma desgraça que se instaurou desde os tempos antigos, desde Adão. E nós sofremos as consequências até nos dias de hoje. Tamanha consequência do pecado. Por causa do pecado veio a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por causa do pecado, nós vemos essas desgraças, doenças, enfermidades. Nós vemos aí pandemias, tantas coisas. O pecado derruba. Muitos crentes hoje andam vacilantes, errantes, cambaleia nos seus caminhos. Razão disso, o pecado. O pecado, o seu significado original é errar o alvo. Quando nós entramos em desarmonia, desacordo com a palavra de Deus, nós erramos o alvo. Deus fica triste. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Deus se entristece por causa dos nossos pecados. Então nós precisamos sentir o peso do pecado. Nós precisamos sentir a força do pecado, para que nós possamos nos arrepender deles, confessá-los, abandoná-los e recorrer à ajuda do Senhor nosso Deus, porque o pecado é uma desgraça, o pecado é triste. Muitas pessoas muitas pessoas começaram pensaram em seguir ali o Senhor com força, com atitude, com convicção, disposição, mas o pecado os travou, o pecado desanimou, o pecado o pôs para baixo, o pecado o derrotou, o pecado errou o alvo. Precisamos ver muito isso. O pecado é muito triste. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Porque o profeta Oséias deu esse conselho para o povo de Israel ali no seu tempo. Porque Israel tinha adulterado, tinha cometido adultério espiritual contra o Senhor Deus, largou o Deus Criador, errou o alvo. E foi seguir outros deuses. E o povo então, Deus manda as consequências.
povo então fica triste, o povo então desanima, o povo então perde a esperança, perde a alegria da salvação. É isso que o pecado faz. E Oséias aqui chama eles, um convite: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. E por que Oséias faz esse convite, esse chamado para o povo de Israel voltar para o Senhor teu Deus? Por quê? Porque o profeta Oséias foi levantado por Deus para advertir aquele povo. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Por quê? Porque o profeta Oséias sabia que ele é rico em perdoar os pecados. Deus é um Deus que dá novas chances. Deus é um Deus que dá novo recomeço. Portanto, eu quero dizer para você, se você tem caído em pecado, seja qual for o seu pecado, grave pecado, um pecado muito profundo, Deus pode te dar uma chance, um recomeço. Volta, ó irmão, volta à igreja para o Senhor teu Deus, porque Ele é rico em perdoar. E saiba que o motivo da sua queda, do desânimo, do fracasso, da sonolência, a apatia espiritual é por causa do pecado. É por isso que você está caído. É por isso que você se sente um derrotado, por causa dos pecados. Mas Oséias fala: volta, ó Israel, volta, ó igreja, volte, ó você que está me ouvindo, para o Senhor teu Deus. E ali o profeta Oséias, se continuar lendo o capítulo 14, que é o último capítulo do livro de Oséias, ele vai mostrar ali a restauração do povo de Israel, um avivamento do povo de Israel. O povo ali tinha adulterado, o povo tinha se intrometido em politicagem e etc. Mas o chamado àquele povo foi certo: volta. Ei, estou aqui, volta para mim, o Senhor Deus está dizendo. Volta para mim, abandone os seus pecados. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Deus é o Deus dono do povo de Israel. Deus tem um povo. Se você aceitou o sacrifício de Cristo, o recebeu como seu Salvador, você é dele. E ele está conclamando a você: volta-te, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então nós vemos que o pecado, ele faz o crente cair, perder, ser derrotado, andar cambaleando, vacilante, oscilando. Uma hora está fraco, outra hora está vazio, frio. Mas o chamado de Oséias para a nossa vida, ele é atual. Ele é muito importante, ele é pertinente para as nossas vidas. Volta, ó Israel. E talvez é a sua situação. Está vivendo uma lama de pecado, fracassado, derrotado. E o convite é: volta para o Senhor teu Deus, porque Ele é rico em perdoar. E como voltar para o Senhor? Lance sobre Ele, confesse os seus pecados. Peça perdão para Ele, abandone os seus pecados, creia nele, faça novos votos com o Senhor. Deus pode te restaurar, Deus pode te dar a alegria da salvação. Davi, quando pecou, ele fala: Senhor, torna-me dar a alegria da salvação. Ele confessou os seus pecados, ele abandonou os seus pecados, ele reconheceu os seus pecados e então foi por Deus perdoado. E isso pode acontecer com nós, que nós venhamos abandonar os nossos pecados, porque pelos nossos pecados é que caímos, que perdemos, é por causa dele que somos derrotados, fracassados. Mas como ir ao Senhor? Confessando, arrependendo, crendo, não duvidando do poder do Senhor e se entregando a Ele, vivendo para Ele. E em consequência do seu verdadeiro arrependimento, você agora vai abandonar o pecado e vai obedecer à palavra de Deus. Que isso aconteça na sua vida hoje, agora, nesse momento. Que Deus te abençoe.